Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos: nada faltando, nada quebrado, tudo completo. Profetizamos em nome de Jesus um avanço sobrenatural em todas as áreas da vida dessa pessoa. Que todo atrapalho, todo tipo de confusão no caminho dela, influências malignas, resistências no mundo espiritual, no trabalho, na família, no meio que ela convive, nós oramos para que todo mal seja quebrado e se afaste do caminho dela no nome de Jesus. Também oro no nome de Jesus, declarando que a bênção do Senhor, que enriquece e que não acrescenta dores, está sobre nós. Senhor, te pedimos céus abertos, te pedimos teu favor, te pedimos teu suprimento contínuo na nossa vida, no nome de Jesus, que as bênçãos dos Salmos 23 e dos Salmos 91 estejam na nossa vida e na nossa casa. Senhor, nos guarda de tudo aquilo que vem com malícia, com maldade, tudo aquilo que vem carregado de inveja. Perto de nós, afasta, Pai, desfaça os planos do inimigo, que toda arma forjada contra nós não prospere, toda língua que ousar em juízo contra nós, que nós venhamos ter vitória, no nome de Jesus Cristo. Também oro para que todo aquele que chegou doente nessa oração, ou está orando em favor de alguém próximo que está doente, que está enfermo, que a cura toque no corpo físico dessa pessoa e que ela seja restaurada do alto da cabeça até a planta dos pés. Nós dizemos ao câncer, nós dizemos à alergia, nós dizemos a toda impossibilidade motora: renda-se a Jesus Cristo e que milagres sejam liberados. No nome de Jesus Cristo, que você receba a saúde agora, que você receba o milagre, que todo o teu corpo, todo o teu sistema nervoso, células, que cada parte do teu corpo, que cada célula receba do poder de Deus, receba cura, receba restauração no nome de Jesus Cristo. E cremos que o nosso Deus é Deus que cura, é Deus de milagres. Jesus Cristo cura, Ele sempre cura, Ele tem todo o poder, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Deus abençoe tua vida, paz e prosperidade. Eu estava, antes de começar essa oração, ouvindo um testemunho maravilhoso, o testemunho da Quênia, e ela mandou o seguinte testemunho para a gente. Eu venho aqui compartilhar um milagre. Comecei a enviar suas lives para minha prima, pois os médicos já não conseguiam resolver o problema dela. Ela era cardíaca e já havia passado por 2 cirurgias e continuava na mesma situação. Cremos que o Senhor é o médico dos médicos e que Ele faria um milagre. Não víamos perspectivas de melhora. Após uma busca incessante em orações, ela colocou um marca-passo, mesmo correndo risco de morte, e hoje está bem, graças a Deus. Jesus Cristo faz milagres, agradeço ao Senhor pelas incessantes orações. Gratidão. Eu também ouvi o testemunho da Lúcia, que estava tomada de caroços e nódulos no corpo. Era nódulos no seio, nas axilas e havia em outras partes do corpo. Jesus Cristo a curou. Ela dormiu com tudo isso de enfermidade. Quando ela acordou pela manhã, ela acordou sem nada. Esse é o Deus que eu acredito. É o Deus que opera milagres. Ele é o Deus que está próximo de nós, não é um Deus distante. Se falaram para você, ou se você pensou que Deus estava distante, que Deus não estava nem aí para os seus problemas, isso é uma mentira. É uma mentira do inferno, para que você não se aproxime de Deus. Se você se aproximar cada vez mais de Deus, você verá a mão do Senhor tocando a sua vida. E Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. Eu quero muito que você preste atenção nessa palavra. Inclusive, você que está entrando nessa oração agora, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza. Você que me acompanha pelo YouTube, já deixa a tua curtida aqui. E se não é inscrito no canal, te inscreve e compartilha com o máximo de pessoas. E se você está me assistindo pela televisão, inscreva-se no nosso canal do YouTube e comece a nos acompanhar, porque Deus é um Deus de milagres.
Em Gênesis capítulo 13, no verso 10, diz assim: Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Aqui a Bíblia narra o momento que Abraão e Ló se separaram. Eu quero falar hoje um pouco sobre Ló. A Bíblia diz que depois que ele se afastou de Abraão, ele começou a ter muitos problemas. Agora, preste atenção nisso. Quando Abraão disse para Ló escolher o lugar que ele deveria ir, não era o momento de Ló se apartar. Era o momento dele se render a Abraão. Era o momento dele dizer a Abraão, que era o tio dele, eu errei com você. Eu permiti certas coisas nos negócios que eu não poderia permitir. Dos meus pastores brigando com os teus pastores, dos nossos negócios sendo um atrito entre nós. Eu não quero que isso aconteça. Mas Ló não resistiu. Ló estava num momento de grande crescimento, de grande prosperidade, e a Bíblia diz que ele escolheu aquilo que ele achava melhor diante dos seus olhos. Ele escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra. Só que desde o momento que Ló se aparta de Abraão, os problemas começam a acontecer em um volume muito alto. É guerra, é saque e depois juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Para encurtar a história, Ló perdeu tudo que tinha. Ló perdeu tudo que tinha, inclusive perdeu a mulher. Ou seja, a vida daquele homem, que era uma vida próspera do lado de Abraão, que era uma vida abençoada, que era uma vida onde a vida de Deus se manifestava nos seus negócios, se manifestava na sua família e estava tudo bem, de repente começou a ir para um lado que Ló não conseguiu reverter a situação. E aqui eu tiro importantes lições dessa palavra. Primeiro, Ló não deveria ter saído de perto de Abraão. Ló não deveria ter saído de perto de Abraão. É claro que não era o plano de Deus, que Abraão andasse junto com Ló. Só que Ló deveria reconhecer a bênção de Abraão. Ele deveria reconhecer, ele deveria, pedir a bênção para Abraão, mas ele não fez nada disso. Esse é o problema hoje da maioria das pessoas. Elas não conseguem reconhecer, quando a bênção delas está ligada a um lugar, está ligada a uma pessoa. Se Ló tivesse reconhecido que o fato dele andar com Abraão estava tornando ele um homem próspero, um homem rico, um homem abençoado, um homem onde os negócios estavam fluindo e que ele tinha proteção, a vida dele seria outra. Hoje as pessoas não reconhecem muitas vezes o lugar que elas estão trabalhando, não reconhecem as pessoas que estão abençoando elas, não reconhecem seus líderes espirituais, não reconhecem os seus intercessores e não reconhecem principalmente a bênção de Deus. E isso tem feito muitas pessoas caírem no caos, nos atrapalhos da vida. Tem coisa, gente, que nós temos que reconhecer. Que se não é a graça de Deus, se não é o favor de Deus na nossa vida, nós não iríamos nos manter. Eu aprendi muita coisa ao longo da minha vida. Eu sou experiente hoje em muitas coisas. Aprendi a fazer muito tipo de coisa, porque a vida me exigiu, o reino de Deus me exigiu, as demandas da vida me exigiram. Mas eu não vou correr o risco de dizer que eu não dependo de Deus. Eu não quero jamais expressar isso, ou ter uma reação que demonstre que eu não sou dependente de Deus. Eu reconheço que sem Deus eu não estaria onde eu estou. Sem Deus eu não estaria seguro, eu não teria a bênção da minha família, eu não teria um corpo saudável. Sem Deus eu não estaria desfrutando do que eu desfruto, vivendo o que eu vivo. Então, esse é o primeiro ponto, reconhecer a bênção de Deus. Segundo, eu reconheço
que pessoas cruzaram na minha vida e que me abençoaram. Hoje o homem não quer, sabe, reconhecer nada. Ele não quer ser grato a nada. Hoje, grande parte das pessoas, elas querem viver por aquilo que elas enxergam. Então elas tomam decisões também sem consultar a Deus. Esse é um outro problema. Tomam decisões sem consultar a Deus. O que Ló viu e fez com que ele decidisse pelas campinas de Sodoma? Ele teve uma visão naquele momento presente e não uma visão divina do que aquilo ali iria se tornar. Desde o momento que ele entrou naquela terra, ele já começou a perder. E ele não perdeu só dinheiro, ele não perdeu só seus bens, seus animais, não. Ele começou a perder a sua família. Ele perdeu a sua esposa. As suas filhas foram por um caminho errado. Ou seja, toda a casa de Ló foi comprometida por uma decisão que não foi pautada em Deus. Uma decisão que foi natural, uma decisão que foi, pensando nos negócios, pensando num futuro melhor, mas em nenhum momento você vê ele consultando a Deus. E um detalhe, Ló andou com Abraão. Ele poderia ter pego um pouco da fé de Abraão. Ele poderia, ter invocado a Deus. Ele poderia ter feito as coisas como Abraão fez, mas não. Ele decidiu ir por sua própria conta, sem consultar a Deus, sem orar. Você não vê em nenhum momento Ló orando. Você não vê, Ló pedindo a bênção de Abraão sobre a vida dele. Não. Você só vê ele se despedindo e Ló indo para um lado e Abraão indo para o outro lado. Nós temos que entender que pessoas que nos abençoam, nós precisamos honrar elas. Pessoas que nos abençoam, nós precisamos honrar elas. Aqui é um princípio espiritual, porque às vezes a gente pensa, só na gente. A gente pensa na gente, pensa no nosso futuro, nos nossos planos e projetos, mas não vê quem nos abençoou. Quem nos pegou pela mão, nos ajudou a caminhar. Isso é gratidão. Ter gratidão pelas pessoas que te ajudaram. Ter gratidão pelas pessoas que estiveram com você em momentos difíceis. Por isso, eu digo, pai e mãe podem ter um monte de defeito, mas nunca vai tirar o fato que são pai e mãe. Pastor, pastora tem defeito, claro que tem. Agora, não vai tirar, a parte boa de ensinar a palavra, daquilo que te ajudou em momentos difíceis. Ah, mas depois me prejudicou. Tudo bem. Então seja grato pelo tempo que foram bons. Porque hoje nós vemos as pessoas falando mal de tudo. E eu vou dizer uma coisa, tudo é uma semeadura e depois a colheita é certa. Então fala mal de pai, fala mal de mãe, fala mal de pastor, fala mal de padre, fala mal de todo mundo. Ninguém presta para ele. Você acha que esse sentimento, essa reação que você tem em relação a todas as pessoas que ajudaram você durante a vida, isso vai resultar em quê no futuro na sua vida? Já parou para pensar nisso, que tudo é uma semeadura? Porque ninguém presta, ninguém fez nada bom por você. Durante a vida, ninguém foi bom para você, ninguém te ajudou em nada, nenhuma oração te atingiu, nenhuma oração foi bênção na tua vida, nada foi bom. Porque é isso que as pessoas fazem. As pessoas, você pode ter feito 99 coisas boas por ela. 99 coisas boas por ela. Se você fez uma só ruim, ou que ela, ela não achou que seria, que foi tão bom, que foi tão legal assim, todas as 99 coisas que você fez por ela vira pó, vira nada, vira lixo. Isso só demonstra a natureza que está dentro dela. Porque o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Eu fico pensando, Deus amou o que em mim? Deus amou o que em mim? Eu fico pensando nisso, Deus amou o que em mim? Visto que eu sou um homem cheio de falhas, que preciso da graça dele, da misericórdia dele, que preciso estar me arrependendo todos os dias, porque tropeço em palavras, tenho reações que não agradam a Deus, ou seja, eu estou sempre buscando melhorar, estou sempre procurando ouvir a Deus. O que Deus viu em mim, aonde, está escrito que Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Me amou pelo quê? É realmente
um amor de um pai, é um amor incondicional, é um amor incorruptível. Por isso eu quero dizer para você, cuidado com aquilo que você tem semeado. Ló estava semeando coisas que na hora ele não colheu aquilo, mas lá na frente, começou a tocar em tudo que era a área da vida dele. Eu acredito que nós atraímos os tsunamis da vida para a gente, através das nossas plantações. Tem sementes que atraem furacões, tsunamis, twisters. Tem sementes que atraem essas coisas. Que Deus nos livre de lançar esse tipo de semente na nossa vida, para que a nossa vida seja uma vida de paz, de prosperidade e uma vida alegre, uma vida feliz. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, espero que essa palavra tenha te abençoado. Quero também lhe convidar, domingo agora, nós vamos ter um culto muito especial na nossa igreja, na igreja que nós congregamos. O endereço é Barueri, São Paulo, Avenida Aruanã, número 120. Barueri é colado com São Paulo. Eu convido você a estar com a gente nesse domingo, 9 horas da manhã. Também renovamos nossos contratos com a TV Bandeirantes e também com a Rede TV. E se você quiser ser um parceiro e nos ajudar nessa empreitada, que não é o trabalho de um só, mas é o trabalho, sabe, de várias pessoas nos ajudando para cumprir o ID de Jesus. Se você quiser ser um parceiro do nosso ministério, entra no nosso site www.vinicius17.com.br e aquilo que Deus falar ao seu coração, faça. E se Deus não falar ao seu coração, apenas ore por nós. Amém? Também quero falar rapidamente dos meus livros que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Esse livro aqui, 5 Conselhos Proféticos para Águias Decolarem, é um devocional também, que você lê rapidinho ele, mas eu recebi tanto testemunho desse livro, de pessoas que foram abençoadas com o conteúdo que tem aqui. Tem um conteúdo prático e que vai mover você a uma ação que vai te abençoar. Esse aqui é o meu devocional que vocês já conhecem, Café com Jesus, esse livro extraordinário, que inclusive ontem eu recebi muitos parabéns dele, de pessoas, sabe, que estão lendo e que estão recebendo muito de Deus através das direções que há aqui nesse livro. É um devocional, uma palavra para cada dia do ano, e esse livro aqui da minha esposa, Unção do Rompedor, que você pode adquirir lá no nosso site, www.vinicius17.com.br. Amém? Eu também quero convidar você a participar da Academia Kindle. O que é a Academia Kindle? A Academia Kindle, ela é uma plataforma onde você vai ser discipulado, treinado e vai conhecer o seu propósito. Se você quer ser um aluno da nossa academia, entra lá no meu site e faça a tua inscrição. Não fique de fora. A academia dura 1 ano, onde toda semana tem conteúdo novo e exclusivo, coisas que eu nunca ministrei aqui no YouTube. Estou ministrando lá. Lá você vai aprender sobre dons espirituais. Lá você vai aprender sobre o profético. Você vai aprender sobre a voz de Deus. Você vai aprender sobre os 5 ministérios. Enfim, tem muito ensino. E digo mais, ontem até foi uma coisa, nós tivemos um evento aqui e depois do evento nós colocamos dentro da plataforma e quando eu fui para casa eu fui pensando numa coisa. Nós temos feito tanta entrega para as pessoas, sabe? Tanta entrega. E é muito importante as pessoas reconhecerem, sabe? O tanto que nós estamos fazendo por elas. O tanto que nós estamos fazendo, porque, sabe, grande parte do meu conteúdo é totalmente gratuito. Totalmente gratuito, todos podem receber a qualquer momento. E uma pequena parte, sabe, nós temos uma receita disso. Como, por exemplo, nossos eventos, nossos livros e agora a Academia Kindle. Na verdade, até os meus eventos agora são gratuitos. Até meus eventos agora são gratuitos. Então nós temos feito realmente, eu acredito, a diferença dentro do reino de Deus. Temos abençoado a vida de milhares e milhares de pessoas. Quando você lembrar, ore por nós. Amém? Ore por nós, porque temos feito o nosso melhor. E ainda, com aquilo que nós recebemos, ainda pagamos televisão, certo? Até o mês passado eu estava na rádio também. Ou seja, temos feito o nosso melhor. Preciso das orações de vocês. Amém?
Muito bem. Salmos 91, quero declarar esse salmo, quero pedir para você também, deixa a tua curtida aqui nessa oração e compartilha com 7 pessoas agora. Quero pedir para você, compartilha com teus amigos, com teus parentes, com as pessoas próximas de você. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Amém? Eu quero orar por você, eu quero te abençoar em nome de Jesus. Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. E mais um conselho. Firme-se nas orações. Firme-se nas orações, porque Deus tem sido fiel. Nós temos visto milagres, temos tido o privilégio de ver milagres aqui. Esses testemunhos são de pessoas que receberam milagres, assim como vocês, muitos, têm também sido muito abençoados. Por isso, querido, seja firme na tua oração, firme na tua oração, e você vai ter respostas de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Nos rendemos à Tua vontade, nos rendemos ao Teu querer. Senhor, toque-os com Teu poder agora. Cada pessoa que está orando junto comigo seja visitada pelo poder de Deus, que a presença de Jesus Cristo encha essa casa e que todo mal, toda briga, toda discussão, todo peso dentro desse lar, todo clima, toda atmosfera pesada, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que todo laço de Satanás seja cortado na vida dessa pessoa. Todo ataque do diabo ao seu casamento, aos seus filhos, à sua saúde, renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo. Eu digo a toda enfermidade, a todo câncer, a toda alergia, a toda artrite, artrose, reumatismo, infecções, inflamações, rendam-se a Jesus Cristo. É Ele quem perdoa os nossos pecados e quem sara as nossas doenças. Quero declarar também que todo aquele que está depressivo, angustiado, aflito, com o peito apertado, está sendo livre, está sendo liberto agora no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá paz, dá alegria, dá força, capacita essa pessoa, toque-a com teu poder, toque-a com a tua graça, Pai, no nome de Jesus, e que não haja impedimentos para o teu agir, não haja impedimentos para o teu mover. No nome de Jesus Cristo, Senhor, visita esta pessoa agora, visita seu lar, visita a sua família, Pai, no nome de Jesus Cristo. Oro também, Senhor, para que o Senhor abra portas para essa pessoa. O Senhor abençoe seus negócios, seus projetos, seus sonhos. E oro para que todos dentro dessa casa tenham uma experiência com Jesus Cristo. E também profetizamos, Pai, nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Que esse lar seja visitado pela glória de Deus, que a glória de Deus toque nessa pessoa. E aonde a glória de Deus tocar, será transformado. Onde a glória de Deus tocar, nunca mais será o mesmo. Senhor, nós não queremos ser como Ló, que tomou decisões sem consultar o Senhor. Por isso nós te pedimos, seja feita a Tua vontade na nossa vida, assim como é feita no céu, seja feita aqui na terra. No nome de Jesus Cristo, entregamos tudo a Ti, Senhor, e pedimos Tua bênção sobre as nossas vidas. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida. Paz, prosperidade, que todos na tua casa tenham uma experiência com Jesus Cristo. Até mais, até amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Paz e prosperidade.
Paz e prosperidade. Paz e prosperidade. Paz e Boa noite, nos ajudado. Libera do teu favor, da tua graça e do teu poder sobre nossas vidas. Meu Senhor, nós estamos hoje na segunda semana do nosso propósito, apresentando nossos pedidos de oração a Ti. E queremos te pedir novos começos, novas portas e muita saúde. Libera do teu poder, Senhor, sobre a nossa vida e sobre todos da nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida. Hoje nós vamos finalizar a segunda semana do nosso propósito, apresentando nossos pedidos a Deus. Nós temos apresentado um pedido de novo começo, um pedido de nova porta e de saúde. E amanhã Deus me deu uma nova direção e eu vou ficar uma semana com outro propósito. E você vai saber só amanhã, na live das 6 e 7 da manhã. Eu sigo as direções de Deus e os atos de fé, os atos proféticos, porque eu acredito no poder da oração e acredito em atos de fé. Deus, Ele vê a nossa fé. A nossa fé, ela é um testemunho no mundo espiritual. Quando o Senhor disse a Moisés, estende a vara para o mar e Deus envia, então o vento e o mar se abrem, Moisés teve que ter uma ação. Toda ação no mundo espiritual, ela vai gerar algo. É por isso que eu creio em atos proféticos, em atos de fé. Já é a segunda semana que nós estamos apresentando nossos pedidos de oração e amanhã nós vamos fazer um outro ato profético, algo que Deus me direcionou. Eu gostaria muito que você não perdesse a oração amanhã das 6 e 7 da manhã. Amém? Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar com você. Na verdade, hoje, muitas coisas estão mudando. Até uma palavra que eu tinha preparado aqui, eu não vou usar essa palavra, porque Deus me dirigiu a outra palavra e eu quero ser muito fiel a essa palavra que Deus está me dirigindo. Você lembra quando Naamã veio buscar a cura da sua lepra? Ele veio ao profeta. Ali houve muitas vozes que quiseram atrapalhar Naamã de ouvir a voz profética que estava falando com ele. O profeta Eliseu deu uma palavra para ele, e a palavra que ele deveria ir até o Jordão e banhar-se 7 vezes. Mas isso pareceu mal a Naamã. Primeiro que ele não havia sido recepcionado da altura que ele achava que merecia. Você tem que entender uma coisa. Sempre que você ouvir a voz de Deus, vai haver outras vozes que vão tentar burlar a direção de Deus. É por isso que, se nós não diminuirmos as vozes contrárias que estão lutando para que nós não atentemos para a voz divina, nós podemos perder a promessa, perder o milagre de Deus. Ali havia tantas vozes se manifestando em Naamã. Existia a voz do orgulho, existia a voz da presunção, existia a voz da autoridade, porque ele era um homem de autoridade, então ele estava acostumado a mandar. O volume das vozes que Naamã carregava estava extremamente alto. E isso estava deixando ele cegado, totalmente cegado. Eu me lembro que, certa feita, eu estava conversando com um rapaz na frente da minha casa, e esse rapaz ele tinha um problema de descontrole emocional muito grande. E do outro lado da rua, uma mulher estava brigando e gritando com o seu namorado ou marido. Eu não sei direito até hoje o que ele era dela. E os dois vinham discutindo na rua. E eu estava conversando com esse rapaz na calçada da minha casa, quando eu morava lá no interior ainda do Rio Grande do Sul. E quando esse rapaz ele viu isso, ele quis atravessar a rua, e eu sabia que se ele atravessasse a rua, ele ia bater no rapaz. Mas os dois estavam discutindo,
Eles não estavam se agredindo, eles estavam discutindo. E eu disse para ele: se concentre na minha voz. Se concentre na minha voz. Não vá para o outro lado, eu disse para ele. Não vá para o outro lado. Eu disse: deixa eles. Vamos conversar sobre aquilo que nós temos que conversar. E esse rapaz, sempre que ele se descontrolava emocionalmente, ele ficava completamente cego. Tanto que houve situações onde ele brigou e ele ficava totalmente descontrolado. Ele não via mais nada, sabe? As emoções afloravam nele e ele ficava completamente cego por aquelas emoções. Bem, Naamã estava sofrendo isso. Naamã estava ouvindo outras vozes e não estava conseguindo se concentrar na voz do profeta. A voz que disse para ele que ele deveria ir ao Jordão e banhar-se 7 vezes. Você tem que entender, sempre que Deus falar com você, vai haver vozes que vão vir. E essas vozes, elas vão tentar burlar, vão tentar sabotar aquilo que Deus está lhe direcionando. Faz muitos anos que eu ensino as pessoas a ouvir a voz de Deus. E, sabe, chegou um momento onde eu ensinei muita gente, assim, milhares de pessoas a ouvir a voz de Deus, e eu cheguei a uma conclusão. Há coisas que tentam sabotar a voz de Deus. Não é que Deus não fale, é que são tantas vozes, e a Bíblia fala inclusive sobre isso, que existem muitas vozes no mundo, que se você não conseguir, sabe, se concentrar na voz de Deus, você vai dar ouvido às outras vozes. E mesmo a voz de Deus sendo a voz certa, a voz poderosa e a voz que se você seguir as coisas vão acontecer, as outras vozes, elas tentam poluir a voz de Deus. Elas tentam de alguma maneira abafar a voz de Deus para que você não se concentre na voz de Deus. Você lembra de Jairo? Quando Jairo foi a Jesus porque a filha dele estava para morrer, e Jesus opera um milagre no caminho da casa de Jairo, curando aquela mulher que estava com hemorragia. Quando Jesus continuou o seu percurso, alguém, talvez um familiar, um amigo de Jairo, chega a Jairo e diz assim: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha acabou de falecer. Essa palavra, ela quis destruir a fé de Jairo. Essa palavra quis acabar completamente com o destino de fé que estava ali começando na vida de Jairo. Jesus então olha para Jairo e diz: Jairo, não temas, crê somente. Sabe o que Jesus faz aqui? Jesus tira Jairo de tudo aquilo que trazia medo, de toda a voz que trazia dúvida, de toda a voz de desesperança, de toda a voz de morte, de toda a voz de crise. Jesus chama a atenção de Jairo e diz assim: Jairo, não temas, crê somente. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: se concentre na minha voz, Jairo. Jairo, você precisa se concentrar na minha voz. Os cristãos, todo domingo eles vão à igreja e eles saem energizados da igreja, eles saem alegres, eles saem esperançosos da igreja. Quando chega na segunda-feira, parece que eles nunca pisaram numa igreja. Quando eles chegam na segunda-feira, que os boletos estão aguardando, os seus compromissos estão aguardando, suas responsabilidades estão aguardando, eles entram novamente em todo o parafuso da vida e começam a se ansiar, a se preocupar, ficar nervosos, entram em guerras na sua mente e por um momento parece que esqueceram totalmente daquilo que Deus falou com eles no domingo. Nós temos que ter o cuidado para não deixar o número de vozes que existe nesse mundo e que existe na alma de cada um de nós nos confundir daquilo que Deus disse. Nós precisamos estar tão agarrados à voz de Deus, tão concentrados na voz de Deus, porque o diabo sabe que se você estiver concentrado na voz de Jesus, os milagres vão acontecer.
Existe tanto barulho, tanta cortina de fumaça aqui nesse mundo para desviar a sua atenção, para desviar o seu foco. É por isso que eu acredito que enquanto os barulhos e os volumes da alma não diminuírem e você não se concentrar na voz de Jesus, você não conseguirá ter acesso ao sobrenatural de Deus. Deus fala, gente. Deus fala. Eu estou aqui porque Deus falou comigo. Eu estou hoje pregando a milhões de pessoas porque Deus falou comigo. Eu hoje ando por uma provisão sobrenatural porque Deus falou comigo. E tudo aquilo que eu faço e que dá certo é porque Deus falou. Quando eu não ouço a Deus, quando eu ouço outras vozes, eu falho. Eu tenho perdas financeiras. Eu tenho frustração. Eu me decepciono profundamente. E quando eu verifico o que aconteceu no meio do processo, eu vejo, eu não ouvi a Deus para isso. Eu ouvi a voz da minha alma. A voz da minha alma gritou mais alto do que a voz de Deus. É por isso que você que está me ouvindo nesse momento, você tem que se concentrar na voz de Deus. Se você se concentrar na voz de Deus, se você colocar o seu foco naquilo que Deus tem dito para você, você vai parar de andar em desespero, você vai parar de se preocupar, você vai andar de viver ansioso e você vai contemplar os milagres de Deus. Eu vejo que as interrupções são para distrair a gente, para nos tirar da voz de Deus. Eu fico pensando a linda história de Naamã, desse comandante que foi curado, desse comandante que teve a sua vida, seu destino transformado. Este homem voltou para sua casa totalmente mudado, sua pele, a Bíblia diz que se transformou com a pele de um bebê. Esse homem teve uma outra qualidade de vida, esse homem teve um outro futuro. Esse homem teve uma outra vivência com os seus filhos, com a sua esposa, com as pessoas com que ele trabalhava. A vida desse homem mudou e mudou radicalmente, porque ele conseguiu silenciar as outras vozes e ele se concentrou na voz de Deus. A voz de Deus, a Bíblia diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Ouça a voz de Deus. Aprenda a se concentrar na voz dele. E você nunca mais viverá debaixo do medo, do pânico, das inseguranças que existem aqui nessa terra. Sabe? As pessoas, elas ouvem muitas vozes. E o fato delas ouvirem muitas vozes, isso está destruindo a vida delas. Há muita informação, é muita dica, é muita coisa que tenta, sabe, distrair as pessoas de ouvir a Deus. Mas se você ouvir a Deus, você vai entrar em uma terra de milagres, em uma terra sobrenatural, em uma terra prometida, aonde Deus lhe conduzirá a restaurações, a uma vida abundante, a uma vida plena. É o que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários exatamente isso que eu estou lhe ensinando. Escreva aí: a voz de Deus me conduzirá a uma terra de milagres. Você acredita nisso? A voz de Deus lhe conduzirá a uma vida de milagres. Essa é a palavra que eu deixo para você hoje, em nome de Jesus. E com isso, eu gostaria de que você me desse toda a sua atenção nesse momento. Eu gostaria de toda a sua atenção. Nós vamos hoje, à meia-noite, encerrar as inscrições para o nosso evento A Cura. Ele será um evento presencial e também online. E nesse evento A Cura, nós vamos tratar exatamente daquilo que está tentando burlar a voz de Deus, tentando sabotar Deus de dar uma direção para você. O Senhor está falando, mas você não está escutando. Há outras vozes que estão gritando com você. Há outras vozes que estão tentando lhe distrair.
Deixa eu ensinar você a como silenciar essas vozes e se focar apenas no que Deus falou com você. E você não está falando com alguém que não tem autoridade para falar sobre isso. Eu tenho autoridade para ensinar exatamente sobre isso que eu estou aqui lhe propondo. Eu tenho autoridade para falar. Eu tenho frutos para falar. Eu tenho resultados para falar. Eu tenho uma história para falar. E não é uma história contada, não é uma história inventada, não é uma história patrocinada, não. Eu tenho frutos na minha vida. Eu tenho verdade na minha vida. E eu quero conduzir, eu quero ajudar você. Eu quero ajudar você a viver esse extraordinário. Por isso, eu convido você a fazer as inscrições. Você pode fazer a inscrição pelo link que está aqui na descrição, ou o link que está fixado aqui nos comentários, ou ir direto no meu site www.profetavinicius17.com.br. Acesse meu site, faz a tua inscrição. As inscrições encerram hoje à meia-noite e você não pode perder essa oportunidade. Na verdade, deixa eu lhe dizer, toda oportunidade que você tiver para aprender a ouvir a voz de Deus, entre nela. Essa é uma decisão que você nunca vai errar. E um detalhe, seu tempo investido nesse evento pode ser crucial para os próximos anos na sua vida. Deus tem grandes coisas preparadas para você. Por isso, mergulhe nessa imersão chamada A Cura, que vai trazer resultados incríveis para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pega os teus pedidos de oração, nós vamos apresentar hoje, fechamos 14 dias desse propósito. Hoje fechamos 14 dias e amanhã, às 6 e 7 da manhã, Deus me deu um outro ato profético para fazer e eu irei fazer esse ato profético. Amanhã você vai ficar sabendo disso. Amém? Amanhã, às 6 e 7 da manhã, você vai ficar sabendo disso. E se você perdeu o culto dessa manhã, assista, porque Deus tem uma palavra de destino para a tua vida. Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir para você que está aí junto comigo, deixa a tua curtida agora nessa oração, deixa a tua curtida aí e compartilha com 7 pessoas. Na verdade, você não vai compartilhar com 7, você vai compartilhar com 14, porque faz 14 dias que nós estamos apresentando esse propósito diante de Deus. E você vai selar semeando com 14 pessoas. Amém? A mão que dá é a mão que recebe. Compartilhe a palavra de Deus agora, compartilhe a oração profética de destino com 14 pessoas. Você pode, inclusive, compartilhar nas suas redes sociais essa oração. E se você não é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se agora, vamos andar juntos em nome de Jesus Cristo. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E olha só, eu tenho um testemunho para compartilhar com você da Eliane. Presta atenção, olha o que aconteceu na vida dessa mulher. Profeta, meu nome é Eliane, eu tenho acompanhado suas orações há mais de um ano.
No início desse ano, eu descobri que tinha 22 miomas no útero. 22 miomas no útero. Após realizar uma biópsia para preparar a retirada do útero, os médicos descobriram que eu tinha células cancerígenas raríssimas no tecido uterino. Eles me disseram que provavelmente eu teria que retirar não apenas o útero, mas também os ovários, e que meu sistema linfático poderia ser danificado, e que poderia causar linfedema, uma doença sem cura. Minha mãe e eu começamos a interceder todos os dias, orando pela manhã e à noite, pedindo a Deus que esse câncer não fosse maligno e que meus ovários e sistema linfático fossem preservados. Muitas vezes, durante as orações em que o profeta orava pela cura do câncer, eu colocava o telefone sobre o meu útero com fé. Eu fiz a cirurgia no dia 19 de julho. E para a honra e glória de Jesus, meus ovários e meu sistema linfático foram preservados. E as células cancerígenas não eram malignas. Agradeço a Deus por esse milagre em minha vida e pelas suas orações diárias, que tem sido uma bênção para minha família e amigos. Dê um glória a Jesus aí bem alto. Dê um glória a Jesus bem alto, porque isso é milagre! Isso é milagre! Jesus Cristo está vivo. Não duvide dele. E se você entrou aqui nessa oração, Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar a sua história. Não importa a situação que você está vivendo, Deus pode mudar a tua história. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar pela tua vida no nome de Jesus. Coloque a sua fé não em mim, coloque a sua fé em Jesus Cristo. Ele tem todo o poder. Oremos. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. E como profeta, eu profetizo agora em nome de Jesus. Novos começos, novas portas e muita saúde. Oro nesse momento para que todo tipo de enfermidade renda-se a Jesus Cristo, todo tipo de dor renda-se a Jesus Cristo, todo tipo de infecção, inflamação, câncer, miomas, cistos, microcistos, rendam-se a Jesus Cristo. Também declaro a cura sobre as juntas do corpo, braços, pernas, e declaro cura, saúde total pelas pisaduras de Jesus, fomos curados. Doce e amado Espírito Santo, nos ajude a concentrarmos na voz de Jesus e que todo outro tipo de voz, do lado de fora ou do lado de dentro, seja silenciado, para que a voz de Jesus seja a voz que nós estejamos ouvindo a todo tempo. Eu quero declarar, Pai, que a paz de Deus está entrando nesta vida, a paz de Deus está entrando nessa casa e que milagres estão sendo liberados agora. Toque-os com o teu poder, Senhor, toque-os com a tua graça e que todo tipo de impedimento na vida dessa pessoa renda-se a Jesus Cristo. Nós apresentamos nossos pedidos a Deus e te pedimos um milagre. Te pedimos um sobrenatural agora. Vem, Senhor, e libera do teu poder, libera do teu milagre no nome de Jesus Cristo. Senhor, visita, opera e manifesta a tua glória no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa e eu declaro grandes coisas o Senhor fará na tua vida. Senhor, enche essa casa de paz e que a luz de Jesus Cristo toque em vidas agora, a luz de Jesus Cristo mostre o caminho para pessoas e que todo aquele que estiver cegado por outras vozes, que está ensurdecido espiritualmente, que seus olhos se abram para a voz de Deus e seus ouvidos também. No nome de Jesus Cristo, eu declaro vida de Jesus Cristo tocando tua vida, vida de Jesus Cristo tocando a tua casa. E eu digo, escuta aqui, Satanás. Acabou para você toda mentira, todo engano, todo tipo de ceguez espiritual. Eu digo, cai por terra agora no nome de Jesus. Todos eles ouvirão a voz do Senhor e estarão sendo guiados pela palavra de Deus e pelas direções de Jesus Cristo e do seu Santo Espírito. Amém e amém. Amém, gente querida. Diga comigo, Deus fala comigo. Amém? Deus pode tudo.
E providência está entrando na tua vida agora, toma posse aí. Providência está entrando agora na tua vida. E você que está me escutando, não perca a oportunidade de participar desse evento, dessa imersão chamado A Cura. Vai ser transformador na tua vida, vai ser transformador na tua casa, no nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Meu Pai, nós te pedimos, dá-nos força para cumprirmos o nosso chamado, o nosso propósito. Oramos e agradecemos a Ti porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e se não fosse pela Tua boa mão, ó Deus, nós não estaríamos aqui. Reconhecemos a grandeza do Teu poder, da Tua força em nossas vidas. E oramos, Pai, para que o Senhor traga a Tua bênção sobre o nosso lar, sobre a nossa casa. Em nome de Jesus Cristo, cancelamos agora todo tipo de ataque do inimigo e cancelamos toda obra maligna preparada, invocada ou que de alguma maneira está forjada ou está se movimentando contra nós. Cancelamos na autoridade e no poder de Jesus Cristo e declaramos livramento para a nossa vida, para os nossos filhos, para o nosso caminho, para os nossos compromissos. O Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída. Cerca a nossa casa, Pai, com Teus anjos poderosos. Cerca a nossa vida, Pai, com os Teus anjos. Nós te pedimos em nome de Jesus e te pedimos também, dá-nos sabedoria, dá-nos graça, dá-nos um coração ensinável, dá-nos um coração rendido a Ti e ouvidos para ouvir a Tua voz. Que possamos, ó Deus, estar lutando a Tua causa e não a nós, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Estamos hoje no 14º dia do nosso propósito, 14º dia, e estamos em oração. Eu estou em consagração, acredito que muitos também estão comigo, e quem não está, fique em paz. O fato de você estar nessa oração já é muito significativo. Deus certamente está agindo na sua vida. E Deus me deu 2 palavras para compartilhar com você. 2 palavras. A primeira delas se chama responsabilidade. Aquilo que Deus nos dá, nós precisamos ter responsabilidade. Tem gente que pede a Deus muitas coisas. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, eu quero isso, Senhor, cumpre tuas promessas. Você sabe o que você está dizendo? Você está dizendo a Deus, Senhor, aumenta a minha responsabilidade. Você pode pedir a Deus, sabe, coisas muito grandiosas. Você pode pedir a Deus, realmente, coisas de poder, coisas ricas, coisas tremendas. Mas entenda isso, quanto mais Deus te der, você não vai ter a liberdade que você imagina. Você vai ter mais responsabilidade. Eu sempre ouvi as pessoas dizerem assim, que todo mundo tem que alcançar a sua liberdade. Tendo mais, ganhando mais, possuindo mais. Quanto mais você tiver, você não vai ser livre como você pensa. Ao contrário, você vai ter mais responsabilidades. Quando o meu canal no YouTube tinha 200 mil inscritos, 300 mil, a minha responsabilidade era uma. Hoje já são milhões. A minha responsabilidade é outra. Estou na televisão, eu tenho responsabilidade. As pessoas imaginam assim, elas veem a glória, mas elas não imaginam a responsabilidade. Elas não sabem que eu trabalho de domingo a domingo e só consigo descansar depois de eu ter cumprido todos os meus compromissos. Tanto que quando eu fui entrar na televisão, eu perguntei para minha esposa, eu disse para ela, vocês vão aguentar? Porque por 1 ano, toda viagem que eu fizer, todo compromisso que eu for, eu vou ter que gravar. Eu vou ter que por 1 ano, que é o meu compromisso que eu fiz na TV, não sei se Deus vai aumentar isso ou se vai parar por aí, mas por 1 ano eu disse para ela, toda viagem que a gente fizer pela manhã, eu tenho que me ocupar com as gravações,
e só vou poder sair à tarde. E eu disse para ela, isso é um preço que nós estamos pagando por 1 ano, inclusive para mim viajar, para mim fazer uma viagem curta, tá? Para mim fazer uma viagem curta de 300, 400 km, eu preciso me organizar 2 dias antes. Não consigo simplesmente pegar a chave do carro, botar as malas para dentro e sair. Hoje eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque eu tenho compromisso com a TV. E as pessoas olham lá, o profeta bem arrumado, de terno, me veem num estúdio, mas o que elas não veem é eu acordando de madrugada, às vezes dormindo 4, 5 horas. O que elas não veem é que todo mês, a fatura da TV vem. E se faltar, eu não tenho como pedir dinheiro para a igreja ou pedir dinheiro para o banco. Eu tenho que me virar, porque eu tenho essa responsabilidade. Deus me deu essa responsabilidade. Então, tudo que a gente pedir a Deus, absolutamente tudo, nós temos que ter responsabilidade. Tudo, absolutamente tudo, tem que ter uma responsabilidade. Então as pessoas querem que Deus dê empresa, mas empresa é responsabilidade. Você quer construir coisas, é responsabilidade. Você quer ser um pastor, quer ser um profeta, é responsabilidade. E quanto mais você pede, porque a gente pede a Deus, Deus me dá mais. O mais hoje na minha vida significa responsabilidade. Não tem outro nome. Responsabilidade. Não estou dizendo que não sou feliz, não estou dizendo que não me sinto realizado, não estou dizendo que eu não tenho prazer de fazer o que eu faço, ao contrário, é uma alegria para mim. Eu realmente faço porque amo a Deus, amo a Deus, mas é uma responsabilidade, Tem coisas que eu não gostaria de estar na frente, mas estou. Por quê? Porque eu tenho responsabilidade. Eu tenho pessoas que trabalham comigo. Eu tenho famílias que dependem de Deus em primeiro lugar e depois do meu trabalho, dos meus livros, dos meus eventos, de todo o trabalho que eu faço. Chega no final do mês, eu tenho que pagar os meus funcionários, eu tenho que cumprir os meus compromissos, eu tenho que pagar o condomínio. Tudo é responsabilidade. Quer casar? Vai ter que ter responsabilidade. Aí você pergunta, profeta, por que você está ministrando isso? Porque, às vezes, nós não estamos sendo responsáveis o suficiente com aquilo que Deus nos deu. Se Deus te deu algo, sabe, independente de você estar animado ou desanimado, de você estar feliz ou se você está triste, de você estar sendo ajudado ou se você está sendo perseguido, você tem que ter responsabilidade com o que Deus te deu. Deus te deu um ministério. Entenda, esse ministério vai exigir de você, vai exigir oração, vai exigir estudo da palavra, vai exigir caráter, vai exigir, muitas coisas, mais do que você imagina, muito mais do que você imagina. Tudo que Deus nos der, um dom que Ele te der, as pessoas querem muito dom, mas elas têm que saber de uma coisa, a partir do momento que tiver o dom, olha essa palavra, a partir do momento que você tiver o dom, você é responsável por esse dom. Você não pode enterrar esse dom. Esse dom te foi confiado. Escreva a palavra aqui no comentário. Responsabilidade. Deus te deu algo. Deus te deu algo. Então isso que Deus te deu, você é responsável por isso. O que Deus te deu, você é responsável por isso. Você é responsável. Não é outro, é você. É você que é responsável por aquilo. E se você enterrar o que Deus te deu, se você disser assim, não, eu não quero me movimentar com isso, eu não quero fazer isso, eu não quero usar meu dom, bom, então você vai prestar contas diante de Deus. Eu acredito que todos nós vamos prestar contas. Eu vou prestar e você vai prestar contas também. E se eu sei que eu vou prestar contas diante de Deus, eu preciso, gente,
Eu preciso cuidar daquilo que Deus me deu. Eu preciso usar o que Deus me deu. Eu não posso enterrar, eu não posso ser como aquele servo mau e infiel que recebeu um talento e que ele deveria, render com aquele talento. E ele decidiu enterrar aquele talento. O que Deus te dá, você tem que render. O que Deus te dá, você tem que multiplicar. Deus te deu recursos, você tem que multiplicar esses recursos. Você não pode deixar esses recursos parados. Você tem que multiplicar, você tem que render o que Deus te deu. Porque de tudo nós vamos prestar contas. E essa é uma verdade de Deus, eu tenho aprendido isso. Toda vez que eu recebo uma profecia, toda vez que eu recebo uma palavra profética e alguém chega para mim e diz assim, olha, Deus vai te entregar isso, eu penso assim, meu Deus do céu, mais responsabilidade, porque eu não sei se é da minha cultura, certo? Não sei se é da minha cultura, se é do meu sangue, se é a forma como eu fui criado, o que é, que eu não consigo dever para as pessoas. Eu não consigo dever, Eu prefiro vender algo que eu tenho do que eu ficar devendo. Eu pelo menos sou assim, eu prefiro vender, que eu vendo carro, vendo o que tiver que vender, para não ficar devendo. Não gosto de ficar devendo, nunca gostei de ficar devendo, nunca gostei. E porque eu tenho para mim, que eu tenho que ser fiel, não quero que ninguém me cobre, eu quero pagar, não quero que me cobre, não quero nem que me empreste, já para não ficar me cobrando. Eu sou assim, eu já nem peço uma coisa emprestada porque depois eu não quero me esquecer ou de alguma maneira não cuidar daquilo que eu pedi emprestado. É a minha cultura, certo? É a minha cultura, eu vim disso. Então, para mim, a gente não deve nada para ninguém. Não deve ir para o mercado da esquina, não deve para a mulher que vende roupa, não deve para ninguém. Esse é o meu entendimento. Então, eu sempre, desde que me conheço por gente, sempre fui muito responsável. E agora que eu sou um servo de Deus, quanto mais agora que eu sou um servo de Deus, Deus me entregou algo. Como é que eu não vou ser fiel ao que Deus me entregou? Como é que eu não vou ser responsável ao que Deus me entregou? Um dia eu vou prestar conta. Um dia você vai prestar conta. Um dia você vai prestar conta. Um dia eu vou prestar conta. E toda palavra que você recebe de Deus, toda direção, toda profecia, você tem que ser responsável por isso. Porque Deus vai pedir conta disso, de uma direção que você recebeu. Não é uma palavra qualquer, não, você é responsável agora, porque você recebeu uma palavra, e a palavra que Deus te deu foi marcha, a palavra que Deus te deu mude de direção. Seja o que for que Deus falou com você, você tem que ser responsável por aquela palavra. É uma honra muito grande receber uma palavra de Deus, receber uma profecia, receber uma visão, mas agora você tem que ser responsável por aquilo, você tem que colocar aquilo em prática. Então, ainda que você não queira, ainda que você diga, não, isso não é para mim, você tem que estar compromissado com aquilo que Deus te deu. Você precisa estar compromissado, certo? Eu sei que vai demandar muito da gente nos envolver, fazer, gastar energia e muitas vezes ser mal interpretado pelas pessoas, mas Deus deu uma missão, seja para mim, seja para você, seja responsável por aquilo que Deus te deu. O que Deus te deu não é comum, o que Deus te deu é algo bom, o que Deus te deu é algo precioso. O que Deus te deu é algo grande, o que Deus te deu, você tem que lutar por aquilo, porque foi Deus que te deu. Seja fiel, seja fiel. Eu nunca pensei, deixa eu dizer isso para você, eu nunca pensei que eu ficaria preocupado, com compromissos, com responsabilidades, mas muitas vezes eu fiquei preocupado. Eu sei que isso não é uma coisa de Deus, eu sei que ser uma pessoa ansiosa, a Bíblia diz que nós não podemos andar ansiosos,
mas conforme, sabe, o tamanho da responsabilidade que você tem, o tamanho dos compromissos que você tem, os compromissos que você faz também diante das pessoas, certo? Porque eu me lembro que quando eu postei a foto, né? Quando eu postei a foto, olha que interessante, as pessoas não olham isso. Quando eu postei a foto que eu estava assinando o contrato com a Bandeirantes, puxa, eu recebi ali uma enxurrada de comentários e as pessoas felizes, e glória a Deus, né? Eu fico feliz quando fico feliz pela gente, né? O brabo é quando não fico feliz. Mas depois que eu assinei o contrato, eu pensei assim, meu Deus do céu, e agora? Vamos fazer o quê? Né? Vamos fazer o quê? Como que eu vou me posicionar diante desses compromissos? Como que eu vou conseguir cumprir não só a parte financeira, mas também a parte das gravações? E eu digo para você, no primeiro mês eu pensei que eu não ia aguentar. No primeiro mês eu cheguei a ligar pro rapaz que faz intermediação e cheguei a pensar em cancelar porque eu não aguentava mais. Eu cheguei num esgotamento tão grande, porque as pessoas não veem isso, né? Mas assim, eu tava que nem um zumbi, né? Claro que diante da minha esposa, dos meus filhos, das pessoas, a gente se mantém forte, mas não foi fácil gravar. Não foi fácil fazer algumas coisas. Depois a gente começou a gravar das próprias orações, daí me aliviou um pouco mais, mas mesmo assim eu tenho outras gravações que eu faço e foi desafiador. Eu digo, uma pessoa mole não consegue fazer algumas coisas. Uma pessoa mole, sabe, porque as pessoas sempre pensam que é ar-condicionado e água fresca. Bem, isso é a parte da estrutura, mas a parte que você tem que dar a cara a tapa e a parte que você tem que se esforçar e a parte que você tem que fazer ali, meu amigo, é como diz no exército, menino chora e chora quieto, né? Porque ali não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém por perto, tem que aguentar no osso. Bem, todos nós, conforme a responsabilidade que Deus nos dá, tem que segurar o rojão. Por isso eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, se Deus te deu uma responsabilidade, seja com a tua família, fica firme. Deus te deu uma responsabilidade com essa empresa, fica firme. Deus te deu um dom, fica firme com esse dom. Usa o que Deus te deu. Seja responsável por aquilo que Deus te deu. Não deixa isso se perder. Sabe? Não seja o tipo de pessoa que seja leviana com aquilo que Deus te deu. Não seja leviano. Tenha temor de Deus. Se Ele te entregou isso, é porque você vai dar conta do recado. Se Ele te entregou isso, Ele vai te capacitar, Ele vai suprir, Ele vai abençoar, Ele vai te dar energia, Ele vai te dar ânimo, Ele vai te dar unção, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar favor e você vai conseguir. Eu deixo essa palavra ao teu coração, não desista. Essa palavra é para alguém que está aí. Eu tô falando em nome de Jesus aqui. Eu sei que eu estou falando com alguém. Não desista do que Deus te entregou. Essa é a palavra que Deus está falando com alguém aí. Não desista do que Deus te entregou. Essa é a palavra, seja para quem for, não importa se você é líder ou se você não é líder, não desista do que Deus te entregou. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Antes disso, quero aqui dar 2 testemunhos da Verônica. Paz do Senhor, há quase um ano eu venho assiduamente acompanhando suas lives e orações. E nesse período sempre pedindo para Deus interferir no processo junto ao INSS desde julho de 2021, revisão de cálculo. Hoje meu advogado deu a maravilhosa notícia que foi deferido e concluído para pagamento. Gratidão a Deus que é fiel e ao Senhor, profeta, por nos orientar e ensinar a palavra. Célia. Graça e paz, profeta, me chamo Célia, minha neta nasceu de 34 semanas com 3 meses e desenvolveu uma hérnia umbilical e cresceu rapidamente. O médico falou que operava quando a criança estivesse maior. Eu fiz um propósito junto com o Senhor, orando todos os dias às 6 e às 18 horas, de 15 dias. E Deus operou um milagre, Deus abençoe sua vida e sua família. Você viu que todos os testemunhos, todos, são de pessoas que pegaram firme na oração? Todos os testemunhos que eu recebo aqui, são de pessoas que pegaram firme na oração. Pegue você firme também na oração. Amém? E você vai ver que Deus vai trazer a recompensa para você. Não quebre esse propósito. 6 da manhã eu te aguardo aqui, 18 horas eu te aguardo aqui. Fique firme. Assim como eu mostro resiliência
perseverança. Assim como eu sou responsável de estar aqui com vocês, seja responsável também de orar conosco. E juntos nós vamos ver Deus fazendo as coisas maravilhosas que Ele tem feito. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E olha, nada é por acaso. Hoje estamos no 14º dia do nosso propósito. Hoje, para a glória de Deus, chegamos a 7 milhões de inscritos no YouTube, certo? Então Deus de alguma maneira está fazendo algo, Deus está cumprindo algo, Deus está realizando algo aqui e você faz parte disso, em nome de Jesus. Amanhã, certo? Amanhã, 6 da manhã, vamos estar aqui juntos em oração e eu quero que você preste atenção. Nós vamos ter um culto especial, virada de chave, é um culto que nós estamos fazendo no domingo. Eu convido você para assistir online e se você puder estar presencial, venha. No final da reunião de amanhã, eu vou fazer uma oração por cura divina. E eu estou em propósito, né? Estou apenas almoçando e jantando. Então eu creio, Deus está preparando um ambiente, Deus está preparando milagres e vai ser incrível em nome de Jesus. Se você quer adquirir nossos livros, é só você... Olha só, eu tenho muito livro aqui. Eu tenho muito livro. Todos os nossos livros, tenho 16 livros que ensinam as pessoas a ouvir a voz de Deus. Olha só, deixa eu mostrar aqui. Livros que vão te abençoar. Você pode adquirir todos os nossos livros lá no nosso site www.profetavinicius17.com.br. Dá um pulo lá no site, veja nossos livros e ore por nós também, para que Deus nos ajude. Amém? Eu iria falar de 2 coisas hoje, só deu para falar de uma. Outro dia eu falo dessa outra, certo? Na oração da manhã faltou uma também, e agora na oração da noite faltou uma também. Bom, deixa eu declarar o Salmo 91. Faça um ato profético agora, compartilha com 7 pessoas. Amém? Faça esse ato profético, compartilha com 7 pessoas. Amém? A Bíblia diz, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, e crede nos seus profetas, e prosperareis. Então, faça esse ato profético, Deus vai te honrar. Amém? Glória a Deus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Coloca aqui nos comentários a tua emergência, a situação na tua vida que precisa ser resolvida, que precisa de uma intervenção de Deus, e vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui nesse propósito e oramos, Senhor, mostra-nos misericórdia. Nossa causa é uma emergência. Nós te pedimos, ó Deus, coloca a tua mão sobre a nossa vida e venha nos guiar, Pai, no teu caminho. Nos pega pela mão, Pai, e nos ajuda a enfrentar todo tipo de dificuldade, todo tipo de vale, todo tipo de inimigo. Nós oramos em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor nos fortaleça, o Senhor nos unja, o Senhor nos capacite. E é na autoridade do nome de Jesus Cristo agora que paralisamos todo tipo de ataque espiritual contra a vida dessa pessoa, contra a sua casa, contra seus filhos. Todo espírito de briga, de discussão, de confusão, tudo que torna essa pessoa rancorosa, que torna essa pessoa cheia de ódio ou até mesmo, Senhor, que está colocando intrigas na mente, que está colocando, Senhor, problemas, Pai,
para que essas pessoas vivam em torno de problemas, eu oro agora para que esse mal cesse em nome de Jesus, que cesse esse ataque espiritual. Eu quero declarar que o sangue de Jesus cobre esse casal, o sangue de Jesus cobre essa família, cobre essa casa, cobre esse lugar. Que todo tipo de ataque para tentar perturbar o caminho dessa casa, para perturbar, para desorganizar as contas, para desorganizar as responsabilidades, que caia por terra. E a minha oração, Pai, é para que cada pessoa que recebeu um dom, que recebeu um talento, que recebeu uma oportunidade de Deus na sua vida, que recebeu ferramentas de Deus, que essa pessoa não venha deixar enterrar, Pai. Desperta, Pai, o dom que o Senhor deu a cada um. Desperta a oportunidade que o Senhor deu a cada um. Aquele que está desanimado, dá um ânimo novo para ele. Aquele que está prostrado, levanta ele agora, Pai, pela força do teu poder. Eu digo, escuta aqui, Satanás, todo tipo de ataque espiritual que está acontecendo na vida dessa pessoa, eu digo agora, saia agora do caminho e do entorno dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. E eu oro também declarando a toda enfermidade, a toda infecção, inflamação, dores, alergias, renda-se ao nome de Jesus Cristo. Pelas pisaduras de Jesus Cristo nós fomos curados. A cura nos pertence, a saúde nos pertence, o bem-estar nos pertence, a vida plena nos pertence, a saúde de Jesus Cristo, a saúde divina pertence a mim, pertence à minha casa, pertence ao meu lar. Eu quero declarar também que cada emergência que está sendo colocada aqui nos comentários, Senhor, coloca a tua mão, trabalha e traz solução, Pai. No nome de Jesus, apresentamos a Ti as nossas razões e te pedimos, mostra-nos misericórdia, Senhor. Mostra-nos misericórdia. Nossa causa é uma emergência. Amém e graças a Deus. Diga comigo, graças a Deus. Graças a Deus. Se você não fez seu ato profético, compartilhando com 7 pessoas, faça seu ato profético agora e amanhã, 6 da manhã, eu aguardo você aqui em nossa oração. Assim como eu tenho responsabilidade com Deus, você tem responsabilidade com a tua casa, com o teu destino. Deus te abençoe, o Senhor te guarde e o Senhor te proteja. E ore por nós. Precisamos das orações de vocês. Até mais, gente querida. Deus abençoe.
Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que o mês de março será uma bênção, será um mês de honra, será um mês de extraordinário favor no nome de Jesus Cristo. Também oro por todo aquele que está cansado, afadigado, aquele que precisa de um renovo de forças. Senhor, traga um renovo sobre a vida deste homem, desta mulher, dos jovens, das crianças. A tua palavra diz, Pai, que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Que a unção fortalecedora venha sobre este homem, venha sobre esta família, sobre essa mulher. Nós te pedimos, Pai, traga um revestimento sobre essa família sobrenatural. Afasta a maldade, afasta os sugadores, afasta, Senhor, aquilo que está drenando as forças, a energia dessa pessoa e traga sobre ela duplo ânimo, no nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Pai, que essa unção fortalecedora não só renove o corpo físico dessa pessoa, mas renove a sua mente, renove a sua alma. E também oro, Senhor, para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo. Toda dor, infecções, inflamações, câncer, todo tipo de problema nos olhos, todo tipo de problema na coluna, nas articulações, que toda dor renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo, agora. Senhor Jesus, sê bem-vindo na nossa casa, sê bem-vindo aonde nós estamos, que a Tua presença encha nossas vidas. Precisamos de Ti, dependemos de Ti, nossa vida está nas Tuas mãos, nossa casa pertence a Ti, tudo que temos, somos e viemos a ser está ligado a Ti, Jesus. Consagramos a Ti o dia de hoje e também o mês de março, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, seja muito bem-vindo à oração da noite, onde nós estamos num propósito. Cada dia estamos consagrando um mês deste ano. Estamos em 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. E hoje nós estamos consagrando o mês de março, acreditando na palavra que recebemos na parte da manhã, que março seria um mês de honra. Então receba essa palavra e daqui em diante eu vou tentar, discernir o que Deus está falando para cada mês, até pelas palavras que Ele vai liberando sobre a nossa vida, para que você possa anotar isso como uma palavra profética para a tua vida e para a tua casa. Deus me deu uma palavra para compartilhar com você. É impossível viver em santidade e em retidão sem a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Isso é muito importante, preste atenção. Algumas pessoas querem viver uma vida reta sem ter a autoridade de Deus sobre a vida deles. É muito difícil. Provavelmente o homem vai errar e vai tropeçar. Ele quer andar certo, ele quer fazer as coisas certas, mas ele vai tropeçar. Por quê? Porque nós somos humanos, somos limitados. E quando caminhamos com a autoridade de Deus sobre a nossa vida, você consegue caminhar com muito mais clareza, com muito mais força, pé firme, porque quando você respeita, teme a Deus, a Bíblia diz, é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você teme a Deus, você não entra em algumas coisas, você não faz algumas coisas. Daí você me pergunta assim, mas eu conheço gente que é da igreja e que faz as coisas erradas. Já perderam o temor do Senhor há muito tempo. Estão usando o rótulo de religiosos, mas já perderam o temor de Deus há muito tempo. O temor a Deus é quem vai nos guardar da nossa natureza humana falha. É claro que nós podemos errar, nós podemos falhar, nós podemos tropeçar em palavras, nós podemos agir de maneira, errada,
No entanto, o que difere uma pessoa que tem o temor de Deus para uma que não tem o temor de Deus é que aquela que tem o temor de Deus, quando erra, ela se arrepende. Ela se sente mal de ter fraquejado, de ter falhado, e ela quer retornar o mais rápido para a graça de Deus, para o favor do Senhor. Porque ela sabe que em Deus ela tem perdão, mas ela sabe também que ela não quer viver aquela vida de erro, aquela vida de falha. É por isso que, se você quer vencer vícios, se você quer vencer desobediências, tentações, coisas erradas que estão no seu caminho, você tem que se render a Deus. Não tem outro caminho. Você tem que se render à autoridade que existe em Cristo Jesus. A moral dos homens falha. Sua própria independência de Deus revela arrogância, falta de humildade. Cada vez mais nós vemos isso. Quanto mais poder uma pessoa adquire, seja um poder por meio de um poder humano, por meio de dinheiro, por meio de influência, por meio de muitos amigos, certo? Ou uma pessoa que está vencendo na vida, se ela não tiver a vida de Deus sobre ela, ela vai cair na soberba aqui da vida. E quando o homem cai na soberba da vida, ele faz coisas erradas. Não tem como ele conseguir se segurar. Ele faz coisas erradas, ele passa por cima de coisas que ele mesmo detesta. Sabe por quê? É somente o favor de Deus que pode nos sustentar. E quando o homem ele permite que uma independência se torne uma coluna na vida dele, automaticamente ele já está nas mãos do diabo. É por isso que a nossa dependência de Deus tem que ser constante. Eu estava conversando com um casal de irmãos e eles falando para mim que ficaram 9 anos fora do caminho do Senhor. E aqueles 9 anos fora do caminho do Senhor trouxe um prejuízo muito grande para eles, porque eles voltaram para Jesus, mas o filho deles não voltou. E através da fidelidade, da entrega desse casal, Deus trouxe a vida e o coração desse rapaz de volta para Jesus. Mas eles disseram que houve um preço. Aqueles 9 anos fora do caminho do Senhor trouxe um preço para a vida deles, trouxe um preço na vida dos filhos deles, porque eles pensaram que quando voltariam para o Senhor, os filhos automaticamente voltariam, e não foi isso que aconteceu. É por isso que, quando nós perdemos a nossa dependência do Senhor, muita coisa acontece, muita coisa, e coisas que nós não vamos perceber no momento, vamos perceber lá na frente, porque a nossa vida é como você está, num grande navio, você está com a mão no leme. Quando você se afasta de Deus, você não percebe na hora, mas você está tomando uma outra direção. Você está indo para um outro destino. Você está indo para um outro lugar. No Salmos 18:1 diz: Eu te amo, ó Jeová, minha força. Nós precisamos de uma fonte de poder, de força, de sabedoria, de motivação. E não faz, das palavras dos homens, os jargões dos homens, a tua motivação. Porque há pessoas que estão se sustentando de frases de efeito, estão se sustentando de frases bonitas. Não, querido. Você tem que se sustentar de uma fonte poderosa de revelação. Você tem que se sustentar de uma fonte poderosa e ilimitada de poder, de autoridade, de graça. E essa fonte se chama Jesus, se chama o centro da vontade de Deus, se chama o caminho da obediência. No Salmos 19, verso 13 e 14, preste atenção, diz assim: Também de pecados de presunção guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei perfeito e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha, redentor meu. Quando estamos na presença de Deus, surge o desejo de viver retamente, tornando-se cada vez mais forte e intenso. É a presença de Deus que nos fortalece. É a presença do Senhor que nos capacita. É a presença do Senhor que nos mantém fortes, que nos mantém resistentes.
Aí você diz, não, eu tenho uma boa cabeça, eu estou motivado, eu tenho objetivos, eu tenho grandes planos. Nada disso vai ser relevante na sua vida se o Senhor não estiver no centro da tua vida. Se o Senhor não estiver como Senhor de todas as coisas. Quando não estou na presença de Deus, esse desejo diminui, murcha, encolhe, porque a rebelião na nossa vida a Deus, ela cresce como um urso gigante. Daqui a pouco você está sendo destruído por aquilo que você está, resistindo. Por isso tenha cuidado, escute isso, é muito importante, tenha cuidado para que você não se afaste da presença de Deus por coisas fúteis, por coisas que não têm valor, Às vezes Deus permite, eu estava meditando nisso pela manhã, às vezes Deus permite com que nós venhamos sofrer algumas derrotas na vida para compreender que nós precisamos fazer conforme o Senhor quer. E não só nós, mas quem anda conosco. Isso é importante. Não só nós, mas quem anda conosco também. Pega essa palavra como uma palavra profética para a tua vida, no nome de Jesus, e é sua responsabilidade. Quem anda com você é sua responsabilidade. Tanto de se afastar dessa pessoa, quanto estar alinhando ela ao propósito que Deus deu para você. Eu creio que essa palavra está sendo uma resposta para alguém, porque às vezes você não está fazendo o que é errado, mas quem está com você está. Quem está com você está. E é importante você se posicionar em relação a essa pessoa. Eu deixo essa palavra no teu coração. Espero que essa palavra tenha sido uma palavra profética, uma palavra de vida para você e para sua casa. E eu quero nesse momento declarar o Salmo 91, mas antes disso eu quero dar um testemunho aqui, testemunho da Miriam. E ela escreveu assim. E antes de eu ler o testemunho dela, eu quero pedir uma gentileza para você. Deixa a tua curtida aqui nessa oração. Isso ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas. E compartilha também com 12 pessoas. Certo? Nós estamos levantando esse clamor, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Então, número 12, nós estamos aqui, vamos fazer 12 dias de oração. Compartilha com 12 pessoas. Sela essa palavra. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Sim, mas no número 12. Compartilha com 12 agora, por gentileza, tá bom? A Miriam mandou o seguinte testemunho. Paz, profeta, eu moro em Minnesota, nos Estados Unidos. Em janeiro de 2024, eu fui diagnosticada com câncer de mama, com metástase óssea e 2 massas no fígado. Foi nesse momento tão difícil que eu fui apresentada às suas orações. Passei a orar e a participar das campanhas porque não tenho seguro de saúde e precisava com urgência iniciar o tratamento. Profeta, eu orei muito pela minha cura, mas o Senhor permitiu que eu passasse pelo tratamento, que por si só já foi um grande milagre. Consegui ajuda em um hospital de ponta e acesso aos melhores medicamentos. Fiz a campanha para conseguir uma das quimioterapias que custaria $18.000 por mês. E para a honra e glória do Senhor eu consegui. Desde março estou em tratamento. Em novembro repeti a tomografia e os resultados mostraram que os tumores diminuíram e alguns até desapareceram. Deus é fiel e acredito que Ele opera de várias formas. O tratamento que consegui foi um verdadeiro milagre. Obrigado por ser uma bênção na minha vida. Minha família e eu somos profundamente gratos. Glória a Deus. Miriam, eu quero declarar sobre a tua vida a cura total no nome de Jesus. Amém? Que todo câncer renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Ele não muda, Ele continua curando, Ele continua fazendo feitos extraordinários, Miriam. Então, está liberada a palavra sobre a tua vida. E eu também quero fazer um convite a você que mora nos Estados Unidos, que nos acompanha. Nós vamos ter uma reunião, certo? Eu estou nos Estados Unidos, eu vim aqui por um outro propósito, mas muitas pessoas me acompanham e ficaram sabendo que eu estava aqui e querem dar um abraço na gente, querem receber uma palavra, uma oração. Então, se você mora nos Estados Unidos e quer nos encontrar, quer receber uma oração, receber uma palavra, certo? Eu jamais vou me negar a isso e nós preparamos um lugar para isso. Então,
É só você entrar em contato com a minha equipe ou ir direto lá no meu site www.vinicius7.com.br e ali vai ter as formas de contato para você se conectar a gente, certo? Dia 7 aqui em Orlando, na Flórida, nós estaremos nos reunindo para nos encontrar, certo? Vai ser gratuito, não tem entrada, não tem inscrição, a não ser você confirmar a sua presença para estar com a gente, certo? Vai ser um grande prazer para a gente. Entre em contato com a minha equipe e pode trazer amigos também, tá? Você pode trazer até 5 amigos com você, até o lugar ficar pequeno, tá bom? Muito bem, eu quero agora declarar o Salmo 91 e rapidamente quero falar do meu livro, Café com Jesus, certo? Esse livro extraordinário, é um devocional profético, uma palavra para cada dia. Você pode acessar o meu site www.vinicius7.com.br e adquirir esse site. Ele é um livro, uma palavra para cada dia, uma palavra para cada dia do ano, um devocional. Vai trazer crescimento espiritual para a tua vida, crescimento para a tua casa, amém? E vai te ajudar no teu dia a dia a receber direções da parte do Senhor, amém? Esse livro aqui tem nos surpreendido. Muitas pessoas têm dado testemunho de como tem sido bênção na vida delas, tá bom? Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Escreva aqui nos comentários: março será um mês da honra. Amém? Deus vai me honrar em março. Escreve aí, declare. Nós estamos consagrando ao Senhor cada mês e hoje estamos orando pelo mês de março. Amém? Declare aqui nos comentários. Eu quero agora orar por você. E mais uma coisa, se você perdeu a minha palavra, que eu ministrei às 9 da manhã de hoje, que eu falei sobre direções, como você tomar decisões difíceis na vida, porque todos nós temos muitas vezes decisões difíceis para tomar. Assiste lá, você vai ser muito abençoado, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora e peço a tua intervenção na vida dessa pessoa e da sua casa. Apresento diante de ti, Pai, o mês de março e profetizamos que será um mês de grande honra, será um mês de dupla honra, será um mês onde o Senhor estará nos reposicionando, o Senhor estará mexendo nas cadeiras da vida. Sim, Pai, nós profetizamos em nome de Jesus, também oramos por justiça do Senhor, porque a honra também é justiça do Senhor. E te pedimos justiça do Senhor na nossa vida, por coisas que sabemos e por coisas que não sabemos, por aquilo que não vemos, por aquilo que foi injusto nas nossas costas. Senhor, nós te pedimos, vem e reverta, Senhor, toda a situação, no nome de Jesus Cristo. A minha oração, ó Deus, é para que o Senhor opere, para que o Senhor intervenha na vida dessa pessoa, que todo laço de Satanás seja cortado, que todo tipo de amarra, que todo tipo de bloqueio, em nome de Jesus, seja quebrado. Senhor, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa, coloca a tua mão sobre a sua casa, coloca a tua mão sobre a sua família, traga uma intervenção sobrenatural, Pai, que toda enfermidade,
dor, até raras no sangue dessa pessoa, nos órgãos internos, renda-se a Jesus Cristo. Eu quero declarar a cura, Pai, a cura total e completa. Tu és o Deus que pode curar, Tu és o Deus que pode restaurar. Por isso nós declaramos saúde do alto da cabeça até a planta dos pés. Que toda infecção, inflamação, dores nas articulações, fibromialgia, todo tipo de problema no corpo físico dessa pessoa, renda-se a Jesus Cristo. Feridas, rendam-se a Jesus Cristo. Oramos, Pai, pela cura dessa pessoa total e completa. Também oro para que todo tipo de depressão, de angústia, de aflição, tudo aquilo que pesa sobre essa pessoa, até mesmo o medo, Pai, as perturbações, eu oro para que tudo isso renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo, à autoridade de Jesus Cristo. Senhor, Tu tens todo o governo. Traga, Senhor, essa paz para dentro dessa pessoa, traga essa alegria para dentro dela, traga essa força sobrenatural. E aqueles, Pai, que estão abatidos, que estão desanimados, que estão numa cama, essa pessoa, Pai, que não consegue mais realizar coisas novas, essa pessoa que não consegue viver coisas novas, essa pessoa que recebeu oportunidades, mas não tem força para viver essa oportunidade, Senhor, toque-a com Teu poder agora. Toque-a com a Tua graça agora, no nome de Jesus Cristo. A minha oração, Pai, é para que o Senhor levante os caídos, levante os desanimados, os que estão prostrados, que fiquem de pé, que o Senhor os toque com Teu poder, Pai, no nome de Jesus. E que a partir de hoje, coisas novas comecem a acontecer na vida dessa pessoa. Oro para que o Senhor abra as grandes portas, as grandes oportunidades, as grandes conexões. O Senhor abençoe negócios, projetos, sonhos, realizações, pessoas que estão fazendo, Senhor, mudanças, pessoas que estão em mudança. Que o Senhor abençoe essa mudança, essa direção do Senhor. Eu quero declarar, vai haver suprimento sobrenatural, não vai faltar nada. O Senhor vai honrar todas as coisas no nome de Jesus. Senhor, derrama da Tua graça. Abençoe a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Abençoe sua família, seu casamento, seus filhos, sua saúde e dá força para essa pessoa, dá muito ânimo para ela, Pai, para que ela consiga avançar, para que ela consiga romper, que a unção do rompedor venha sobre ela, a mesma unção que estava sobre Davi. Essa unção de conquista, essa unção de avanço, Senhor, venha sobre teus filhos e filhas, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, abençoo tua vida, teu casamento, que o Senhor traga alegria na tua vida e também oro para que todos na tua casa tenham experiência com Jesus. Eu oro pela salvação deles, para que todos conheçam Jesus, que o Senhor se manifeste a eles de várias formas, o Senhor fale com eles, o Senhor use alguém para falar com eles, o Senhor vem em sonhos falar com eles. Senhor, manifesta teu poder e dá paz, paz a essa casa, paz dentro dessa empresa, paz dentro deste lugar. Também oro, Pai, por pessoas que querem mudança na sua vida, pessoas que querem melhorar, Pai, pessoas que querem avançar e que não estão conseguindo. Senhor, prepara todas as coisas, dá as estratégias, abre as portas, Pai, de oportunidade, no nome de Jesus. E eu apresento o pedido de oração de cada um dos teus filhos que estão aqui, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus a glória. Amém, querido? Não esqueça de compartilhar com 12 pessoas, em nome de Jesus. Paz e prosperidade a ti e a todos da tua família. Até mais.